Olá, povo abençoado. Deus abençoe você, sua casa. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou estar abrindo mais um vídeo, compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu pela manhã não abri vídeo, eu tive que levar a Pérola ao veterinário. O resultado do exame dela saiu, o veterinário mandou me chamar, né, para poder ali passar uma outra receita para ela. Passou mais 2 medicações. Ela tá com anemia. E parece que ela não ficou, né? Não ficou grávida, não ficou pré, não sei qual a palavra como usar. Mas parece que ela abortou realmente nesse sangramento que ela teve. Então, eu não fiz nada pela manhã, só meu devocional, meu momento de oração. Cheguei, ajeitei os meninos para a escola. Eles ainda têm aula hoje, ainda tem aula na quarta-feira. Hoje aqui já é terça. E eu vou estar agora compartilhando com vocês uma palavra. Que está lá em 2 Reis, 2 Reis 5, que fala sobre Naamã, né? E essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Aonde o Senhor tem nos colocado. Aonde o Senhor nos colocar é sempre com um propósito. Aonde o Senhor nos levar é sempre com um propósito. Nunca chegue em algum lugar e pense que você foi por ir simplesmente porque você quis ir. Sempre terá a mão do Senhor. Sempre terá um propósito do Senhor, aonde quer que você vá. E essa passagem fala muito ao meu coração. Essa palavra, ela vem como uma alegria tamanha, né? Sobre essa passagem, sobre a vida dessa jovem. Porque ela foi um canal de bênção para a vida de Naamã. E que nós possamos ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que possamos nos colocarmos acessível à voz do Senhor, para que possamos entender a voz, o comando que o Senhor tem nos dado. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegado a ti esta carta. Saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre
sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farba, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quando mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia, glória a Deus. Um comando, né? Uma obediência. Naamã, ele teria que obedecer. Sem obediência nós não iremos a lugar algum. Sem obediência não veremos o milagre acontecer. Sem a obediência não veremos o Senhor trabalhar. Porque quando nós não obedecemos à ordem do Senhor, ao mandar do Senhor, o direcionamento que o Senhor está trazendo, não veremos o Senhor trabalhar. Porque nós não estamos debaixo da obediência. E às vezes o Senhor nos manda tomar uma direção, nós queremos tomar outra direção. O Senhor quer nos direcionar de uma forma, mas nós queremos a nossa direção. E com a força dos nossos braços nós não iremos. Com a força dos nossos braços nós não permaneceremos firmes. Porque a nossa força não vai se comparar com a força do Senhor, né? Então Naamã aqui, ele ouviu essa palavra, né? Essa jovem, ela foi cativa ali para a sua casa. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas Naamã, ele tinha um favor. Ele tinha uma bênção. Naamã, ele foi usado aqui. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Naamã tinha um valor, né? Naamã, através da vida de Naamã, houve livramento para a vida daquele homem. Então havia um favor sobre a vida de Naamã. O Senhor tinha um favor, aleluia, para trazer sobre a vida de Naamã. E quando essa jovem vai para a sua casa, para servir ali a sua casa, a sua família, a sua esposa, ela conhecia o Deus que tudo podia fazer. Ela conhecia o Deus que poderia ressuscitar, o Deus que poderia curar, ao Deus que poderia trazer a cura para a sua lepra, né? Então ela vai e comunica que existia um grande homem de Deus. E como é que nós estamos anunciando ao Senhor? Como é que nós estamos anunciando aquilo que o Senhor pode fazer? Será que nós estamos anunciando que o Senhor dá cura? Será que ainda estamos anunciando que o Senhor salva? Será que ainda estamos anunciando que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas? Será que nós estamos como essa jovem aqui? Em momento algum, ela perdeu a oportunidade de dizer que havia um santo, que havia um homem de Deus, que havia um profeta. Ela não perdeu a oportunidade de anunciar que o Senhor faria aquilo acontecer, que o Senhor tinha o poder de trazer a cura sobre a vida daquele homem. A Bíblia diz que Naamã era leproso, e o leproso se sentia rejeitado, o leproso se sentia distanciado, porque aquela enfermidade que havia sobre o seu corpo não te colocava num lugar de presença, num lugar de comunhão. Aleluia! Mas Naamã, ele recebeu essa palavra dessa jovem, daquela escrava, né, que foi cativa para a sua casa. Ele obedeceu, ele ouviu, porque ele precisava de um milagre. Ele precisava mudar a sua história, mudar o curso da sua história. Naamã precisava viver uma nova história. Naamã precisava viver algo novo para a sua vida, uma alegria. Naamã não tinha mais alegria de viver. Naamã poderia ter tudo, poderia ser um homem rico. Naamã tinha tudo, mas já não tinha mais alegria. Porque aquela enfermidade que estava sobre o seu corpo, eu creio que como seria a enfermidade que estava sobre a vida de Jó. Louvado seja Deus.
E quem vive bem, alegre com aquela enfermidade, com aquela lepra sobre o seu corpo? Mas Naamã, ele obedeceu. Naamã, ele recebeu aquela palavra. Naamã, ele foi buscar naquele que podia, aleluia, trazer sobre a sua vida a promessa, trazer sobre a sua vida a resposta para aquilo que ele precisava. Era a cura. Naamã queria ser curado. Mas muitas das vezes nós só queremos receber, mas não queremos passar pelo processo. Naamã vai dizer que existiam muitos outros rios melhores para que ele viesse mergulhar, para que ele viesse descer as águas. Ele dita quais rios ele poderia ir, porque ele era alguém especial, porque ele se sentia alguém especial, alguém que não poderia descer naqueles rios, aleluia. Como ele disse que os rios de Israel havia rios melhores, mas ele precisava descer, mergulhar naquele rio para o qual ele recebeu, aleluia, a ordem para mergulhar. E às vezes nós não queremos sermos confrontados, não queremos sermos humilhados, não queremos sermos açoitados, aleluia, pelas circunstâncias. Louvado seja Deus. Achamos que nós não temos que passar pelos processos, achamos que não é necessário passarmos por aquilo que o Senhor quer que passemos. Às vezes é necessário sim, porque nós entendemos aonde o Senhor quer nos colocar, aonde o Senhor quer fazer. Essa jovem, ela foi cativa aqui porque havia um propósito na vida de Naamã. Aleluia. Ela não foi para a casa de Naamã simplesmente por ir para ser escrava, não. Havia um propósito para a vida de Naamã. Havia uma promessa para a vida daquele homem, para que ele fosse curado, para que ele conhecesse o Deus de Israel, para que ele conhecesse o Deus Todo-Poderoso, para que ele conhecesse o Deus que cura, o Deus que traz cura para os leprosos. Louvado seja Deus. Havia uma promessa sobre a vida de Naamã. Aleluia. E quando Naamã ele vai, que ele pede aquela carta ao rei, para que ele vá ao encontro daquele profeta, ele chega àquele rei achando que aquele rei poderia trazer sobre ele a cura. Ele achou que aquele rei poderia se compadecer dele porque ele era rei. Mas não. Mas Naamã precisava passar por aquela situação de humilhação. Nem todo mundo conhecia o corpo de Naamã. Só quando Naamã tirava suas roupas, quando Naamã tirava aquelas roupas de guerra, só Naamã conhecia o seu corpo, só Naamã conhecia como se encontrava o seu corpo, aleluia, como se encontrava a sua vida. Muitas das vezes a gente não quer expor como nós nos encontramos. Louvado seja Deus. Botamos a nossa melhor roupa, botamos o nosso melhor sapato, botamos a nossa melhor maquiagem e saímos. E às vezes o Senhor quer que nós nos despida de nós mesmos. O Senhor quer que a gente venha rasgar o nosso coração. Não as nossas vestes, mas o nosso coração. Louvado seja Deus. Acho que é em Joel que fala, Joel 2, que não rasguemos as nossas vestes, mas o nosso coração. Às vezes precisamos sermos rasgados, louvado seja, para que possamos sermos curados. Para que possamos dar os 7 mergulhos e que possamos sair transformados, aleluia. Para que possamos sairmos curados, louvado seja o nome do Senhor. Naamã precisava daquela cura. Naamã precisava viver um tempo novo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um tempo de alegria, um tempo de promessa. E será que nós obedecemos para que possamos viver esse tempo de promessa, esse tempo de bonança, esse tempo de alegria? Será que estamos anunciando que o Senhor ainda opera maravilhas? Será que nós como igreja ainda estamos como aquela menina sobre a vida de Naamã? Ela entendeu que havia um propósito sobre a sua vida naquele lugar. Nós estamos compreendendo qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Será que estamos entendendo por que estamos passando por tantos processos? Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor tem tratado conosco de uma forma especial com cada um de nós. Louvado seja Deus, porque há uma promessa sobre as nossas vidas. Havia uma promessa sobre a vida de Naamã. Louvado seja Deus. Mas era necessário Naamã mergulhar. Aleluia. Era necessário Naamã descer. Oh, aramantore carabaixo, rederecanto. Era necessário Naamã descer. Será que nós temos descido? Será que nós temos nos humilhado perante o Senhor?
Como será que nós estamos perante o Senhor? Achamos que porque temos alguém, achamos porque somos alguém, não precisamos descer. Precisamos descer sim. Precisamos nos despir sim. Aleluia, de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vaidade. Às vezes o Senhor quer trabalhar conosco. Aleluia. Às vezes o Senhor quer tratar de dentro para fora. Naamã foi exposto ali. Naamã levou tudo aquilo que estava sobre ele ali. Levou veste, levou ouro, levou tudo. Mas não era necessário. Era simplesmente a humildade que o Senhor queria de Naamã. O Senhor poderia mandar, o profeta poderia mandar Naamã ir para outros rios, para rios melhores. Mas não, Naamã, era necessário Naamã descer naquele rio. Para que Naamã mergulhasse e subisse de uma forma diferente. Oh, aleluia! O Senhor quer que nós mergulhemos e levantemos de uma forma diferente. Porque quando nós passamos por cada processo, nós entendemos. Aleluia! Não é só passar pela tempestade, não. Não é só a gente para atravessar o mar revolto, não. Não é só passarmos pelo fogo, não. É entendermos o porquê e para que estamos passando. Louvado seja Deus. Há um propósito para tudo isso. Em que área o Senhor quer nos usar? Em que área o Senhor quer testemunhar, aleluia, o teu nome? Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Há um propósito para tudo isso. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Nos dias de adversidades, sabemos o quão difícil é adorarmos. O quão difícil é nos achegarmos, mas é necessário nos achegarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele precisava. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Não. O rei não poderia fazer nada sobre a vida de Naamã. O rei não poderia trazer a cura que Naamã precisa. Às vezes vamos buscar em tantos lugares, batemos em tantas portas e esquecemos que o acesso já foi liberado. Esquecemos que o acesso já foi nos dado. Louvado seja Deus. Entenda que o Senhor tem colocado ao seu lado. Entenda o que o Senhor tem feito em sua vida. Porque através da sua vida o Senhor quer fazer grandes coisas. O Senhor usou aquela jovem para a vida de Naamã. Aleluia. Naamã, ele recebeu a sua promessa, a sua bênção. Aquela jovem foi para a casa de Naamã com um grande propósito. Aonde o Senhor tem te colocado é com propósito. Aonde o Senhor tem te levado é com um propósito. Basta ficarmos atentos. Basta ficarmos na dispensação do Senhor. Vamos buscar no Senhor sensibilidades para ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos buscar estarmos conectados o nosso espírito com o Espírito do Senhor, para que possamos entender. Louvado seja Deus. Naamã, ele mergulhou, ele deu o primeiro mergulho, deu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mas não havia nada ainda sobre o seu corpo. A sua lepra ainda estava ali, as suas feridas ainda estavam sobre o seu corpo. Aleluia. Mas foram 7. Não foram 6, não, foram 7. E o Senhor só iria concretizar, o Senhor só iria fazer acontecer a cura, ao milagre, no 7º mergulho. Você tem obedecido, nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem feito, falo para que nós façamos? Será que nós estamos obedecendo ao mandar do Senhor? O profeta não foi nem ver ele, o profeta não foi nem ao seu encontro. Só mandou que ele mergulhasse 7 vezes. Aleluia. O profeta não foi ao encontro de Naamã, não. Mandou que ele só mergulhasse. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foram 7 mergulhos. Será que nós estamos obedecendo ao que o Senhor tem mandado nos fazer? Será que nós estamos entendendo o que o Senhor tem mandado nos fazer? Será que nós estamos compreendendo ao mandar, aleluia, a ordem que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas?
Será que nós estamos compreendendo, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem mandado fazer? Será que nós estamos entendendo? Aleluias! Glória a Jesus! Não são porventura Abana e Farba, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Ele ainda foi contender. Antes dele mergulhar, ele foi contender ainda. E nós temos feito isso, temos contendido com o Senhor. Temos questionado tanto a Deus. Por que tudo isso? Senhor, por que tudo isso? Por que estamos passando por esse tempo tão difícil? Senhor, porque o Senhor tem mexido em tantas áreas nas nossas vidas. Porque é necessário o Senhor mexer. É necessário o Senhor nos alinhar. É necessário que venhamos estarmos fortes. Porque quando eu conto o meu testemunho, eu conto com propriedade. Aleluia. Eu conto porque eu vivi com propriedade. Eu contar a experiência de um amigo, um testemunho que eu ouvi é uma coisa. Mas eu contar um testemunho que eu vivi é diferente. Aleluia. Aquela jovem contou a Naamã. Sobre o profeta. Falou sobre a vida do profeta porque ela já tinha ouvido falar do profeta. Ela viveu. Ela estava próxima ao profeta antes dela ser levada cativa. Ela conhecia o profeta. Aleluia. Será que nós estamos dando testemunhos? Será que nós estamos deixando, aleluia, que falem de nós? Que glorifique o nome do Senhor através das nossas vidas? Será que podemos dizer assim, não, ali é um santo homem de Deus, ali é uma santa mulher de Deus? Como será que nós estamos? Para que possamos falar, aleluia, que possamos ouvir falar de nós. Como será que nós estamos nos comportando? Como será que nós estamos agindo? Para que o mundo ainda creia que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor ressuscita. Porque o Senhor, Ele não mudou. A palavra do Senhor diz que nele não há mudança e nem variação. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é poderoso para trazer à existência todas as coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquela jovem, ela foi, aleluia, usada com esse propósito porque ela conhecia ao Senhor. E nós temos conhecido ao Senhor? Será que nós estamos cada dia nos achegando a conhecer ao Senhor? Será que estamos verdadeiramente conhecendo o Deus que servimos? Ao Deus que dizemos que servimos? Será que nós verdadeiramente temos o conhecido? Será que temos declarado o poder de Deus? Será que temos anunciado que o Deus ele ainda salva, ainda cura? Seja qual for a enfermidade, o Senhor tem poder para curar. Aleluia. Poder para quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar os grilhões que tem prendido essa geração, que tem nos prendido, que viemos entender, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque essa menina, ela entendeu o propósito de Deus na sua vida. Ela entendeu que ela foi cativa, que ela foi levada para aquela casa com um grande propósito, né? Porque ela chega àquela casa, ela passa a conhecer, ela passa a ver a situação que Naamã vivia, ela passa a ver a ausência de Naamã sobre a sua casa, ela passa a ver tudo aquilo que estava sobre aquele lar. E quando o Senhor nos coloca em algum lugar, seja com pessoas, seja na casa, no trabalho, aonde for, que venhamos entender o que é que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que venhamos entender o porquê o Senhor nos levou para aquele lugar. Porque há sempre um propósito. Há sempre alguma coisa para ser feita através das nossas vidas. O Senhor vai nos usar. Porque o Senhor ele nos usa. Só basta estarmos atentos. Só basta estarmos na dispensação do Senhor para que Ele venha nos usar. E venhamos entender verdadeiramente qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E aquela menina, ela entendeu que ela foi ali com um propósito. Aleluia.
e que possamos também entender que onde quer que fomos, onde quer que estejamos, que tem um propósito nas nossas vidas. E quando a gente vê que a Bíblia vai falar, o texto todo vai falar, né? Eu já li o texto todo. Naamã, ele questiona o porquê descer naquele rio. Naamã se questiona porque ele poderia ir para outros lugares, mas ele foi mergulhar naquele rio que o profeta disse que era para ele mergulhar naquele rio. Bastava somente Naamã obedecer. E é necessário somente obedecermos a voz do Senhor. É necessário obedecermos o direcionamento que o Senhor tem nos dado. Porque às vezes o Senhor nos manda calar, mas nós falamos. Às vezes o Senhor nos manda voltar, retroceder, mas nós queremos seguir. Então que viemos entender o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de ir, o tempo de recuar. Porque quando nós entendemos isso, estamos debaixo de uma obediência. E somos usados pelo Senhor porque nós estamos sensíveis, porque nós estamos obedecendo ao propósito do Senhor. Eu sempre falo que tudo aquilo que o Senhor traz sobre as minhas mãos, seja pessoas, seja aonde o Senhor me leva, é com um propósito. Eu saio de casa perguntando ao Senhor o que o Senhor quer fazer. Eu vou contar um pequeno testemunho. Uma vez eu fui numa loja que tem aqui na cidade. Eu já falei dessa loja aqui algumas vezes. E eu entrei, comprei. Eu fui de carro normal, de transporte. E quando chegou lá, eu comprei o que tinha que comprar, saí, vim pegar o transporte. O carro passa sempre na porta. Vim para pegar o carro. E quando eu estou parada, tinha uma senhora muito bem vestida, um carro grande, era até uma Hilux. Ela saiu junto comigo, ela entrou no carro dela, eu fiquei mais assim à frente, o carro dela estava estacionado, ela entrou no carro e ela veio, passou, me olhou, perguntou para onde eu iria. Por exemplo, eu iria entrar à direita e o caminho dela era à esquerda, para um outro lugar, né? Veracruz e Itaparica. Ela iria para Itaparica, eu vinha para Veracruz. Ela perguntou para onde eu iria, eu disse, eu vou para Mar Grande. Ela disse, eu vou para Itaparica. E logo assim, depois que... Aí ela veio, ela não acelerou o carro, ela saiu lentamente. E eu parada, aí passou um carro, parou, perguntou se eu iria para Mar Grande, eu disse que vinha para Mar Grande. Entrei no carro. Gente, quando eu entrei no carro, que eu sentei, o carro ainda passou por ela, né? Ela estava para poder pegar a pista, para sair do estacionamento para pegar a pista, e o carro passou. Gente, quando o carro passou, que eu olhei para aquela senhora, ela me ofereceu a carona. O Espírito Santo de Deus bradou no meu coração, parecendo um trovão. Eu disse, Senhor, me perdoe. Porque eu não entendi. Eu não lembro de onde foi que eu fui fazer na loja. Eu sei que eu entrei na loja e saí. Foi coisa rápida. E eu disse assim, Senhor, me perdoe. Porque eu não entendi o que o Senhor queria fazer. Eu não entendi o porquê aquela senhora me ofereceu aquela carona. Eu nunca tinha visto ela. Uma senhora muito bonita, simpática, loira, um carro, né? Aparentemente tinha condições. E para você oferecer uma carona a qualquer pessoa assim no dia de hoje é muito complicado, né? E eu creio que ela viu algo diferente para a glória de Deus na minha vida. E quando eu sentei que o carro foi seguindo, eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu não entendi. Eu estava distraída. Um momento de distração, né? Um momento que eu estava ali talvez preocupada com alguma coisa, eu não lembro. Mas eu me distraí. Mas eu vi nos olhos daquela mulher que ela precisava de socorro, que ela precisava ouvir falar de Deus, que ela precisava ouvir falar do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esse profeta aqui ouvia-se falar dele, ouvia-se falar que ele fazia, que o Senhor usava ele de várias formas. Louvado seja Deus. Então,
Que possamos sermos esses profetas nesse tempo, porque o Senhor ainda fala através de nós. O Senhor ainda usa os seus vasos, o Senhor ainda usa os seus. Basta estarmos na dispensação, basta estarmos buscando ao Senhor com sinceridade, porque o Senhor ainda nos usa. O Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Que possamos entender que Ele conta conosco. Como o Senhor usou antigamente Moisés, Josué, o Senhor conta conosco também. Eliseu, o Senhor conta conosco para que sejamos usados ainda nesse tempo. Só depende de nós, só depende de obedecermos, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Louvado seja Deus. Porque essa jovem aqui, ela entendeu. Ela compreendeu que sobre a sua vida havia uma promessa para a vida, através da sua vida havia uma promessa para a vida de Naamã, para aquela casa, para aquela família. E quem quer que o Senhor tenha colocado sobre as suas mãos, cuide com excelência, cuide com amor, ame, se doe, porque o Senhor vai te exaltar, porque o Senhor vai honrar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Porque às vezes a gente só quer cuidar quando é fácil. Às vezes a gente só quer estar perto quando é fácil. Mas às vezes é necessário estarmos perto quando é difícil. É necessário estarmos perto quando parece ser impossível. Mas que viemos entender, louvado seja Deus, que o Senhor conta conosco, que somos canal de bênção, que somos os profetas nesse tempo, para anunciar, aleluia, as promessas, para anunciar os prodígios, para anunciar as maravilhas, para anunciar que o Senhor não mudou, que Ele ainda cura, Ele salva, Ele liberta, Ele ressuscita os mortos. Louvado seja Deus. Aquela enfermidade de Naamã sobre o seu corpo, ninguém via, só quando ele tirava as suas vestes. E às vezes é necessário a gente tirar as nossas vestes. É necessário, às vezes, nós tirarmos todas as armaduras que estão sobre nós. Nos despir. Aleluia. Nos lançarmos no Senhor com humildade. Nos lançar diante do Senhor com quebrantamento. É necessário nos quebrantarmos diante do Senhor, perante a face do Senhor. Aleluia. Porque Naamã, quando tirava tudo aquilo ali, ele se sentia uma pessoa, vamos se dizer, impossibilitada, porque as suas armaduras te traziam um empoderamento, te traziam uma autoridade. E às vezes nós nos colocamos tantas coisas em nós, que colocamos barreiras, que queremos sermos sempre fortes, sempre super-heróis. Mas às vezes é necessário a gente se render. É necessário às vezes nós nos prostrarmos e confessarmos ao Senhor que precisamos dele. Naamã foi ao encontro desse profeta, porque ele já não aguentava mais. Naamã já não suportava mais aquelas chagas sobre o seu corpo, aquela lepra, aquela enfermidade, aquelas feridas sobre o seu corpo. Naamã não suportava nem mais o cheiro. Ai, carabaixo, rederecanto, ridarabaço. O cheiro já chegava mal às narinas de Naamã. Aleluia. Por isso Naamã foi buscar. E às vezes nós queremos com orgulho permanecermos firmes. Não, estou bem. Não estamos não. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Porque o Senhor conhece a nossa fragilidade. Mas nós colocamos uma barreira. Ele sabe o que eu e você precisamos. Mas é necessário que nós vamos colocar diante dele. Aleluia. Foi necessário Naamã se humilhar. Foi necessário Naamã ir até o encontro do profeta. Aleluia. Foi necessário Naamã ir. E às vezes a gente quer só que o Senhor faça sem ir. Sem nos doar. Sem nos prostrar. Sem nos humilharmos. Aleluia. Achamos que somos fortes, que somos super-heróis. Não somos não. Não somos mesmo. É necessário a gente reconhecer que necessitamos a cada dia vir buscar no Senhor.
É necessário a cada dia descermos buscando no Senhor, mergulhar, seja qual for o rio que o Senhor mande que você mergulhe, rai carabaixo, recanturi darabaço, mergulhe, aleluia, aleluia, mergulhe, seja quantos mergulhos for necessário, mergulhe. Porque a ordem que o Senhor te deu, se foram 7 mergulhos, se foram 3, mergulhe. Porque no último você vai ver acontecer. Porque no último você vai entender e vai receber o seu milagre. Seja qual for o milagre que você está precisando, em que área for que você esteja necessitando. Mas quando você obedecer e mergulhar e se humilhar, aleluia, perante o Senhor você receberá o seu milagre. Porque é necessário mergulharmos, é necessário descermos à presença do Senhor para que Ele nos exalte, para que Ele faça. Louvado seja Deus. Havia um favor sobre a vida de Naamã, porque através da vida de Naamã, aquele homem, houve livramento para a vida daquele homem. Louvado seja Deus. E Naamã tinha um favor do Senhor. Havia um favor sobre a vida de Naamã, que era esta promessa, que era esta bênção da cura que ele precisava. Louvado seja Deus. Quando essa jovem vai cativa à sua casa, não foi simplesmente porque ele queria levá-la, não. Foi um propósito de Deus. Foi propósito do Senhor que ela fosse. Às vezes nós questionamos tudo que o Senhor faz. Às vezes nós indagamos, perguntamos, queremos brigar, queremos questionar o que Deus está fazendo. Entenda somente, adore, aleluia, adore ao Senhor, adore em meio às circunstâncias, em meio à escassez, em meio à enfermidade, em meio ao não do Senhor, adore-o, aleluia, glória a Deus. Aquela jovem tinha alegria, ela era alegre, ela não perdeu a oportunidade de anunciar que o Senhor curava. Ela não perdeu a oportunidade, mesmo estando ali cativa, fora dos seus, fora da sua casa, da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entendeu o propósito sobre a sua vida. E a gente não tem entendido. A gente não quer entender. Nós não queremos entender o que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque não queremos sermos constrangidos. Porque não queremos sermos questionados, não queremos sermos, como é que eu posso dizer, exposto. Mas às vezes é necessário. Naamã teve que se expor. Naamã teve que se expor. Aleluia. Ele estava ali diante dos seus servos. Ninguém via o corpo de Naamã. Mas teve uma hora que os seus servos que estavam com ele ali na comitiva teve que ver o seu corpo. Eu creio assim, que eles contemplaram o que estava sobre o corpo de Naamã para depois ver a glória do Senhor, ver o milagre. E às vezes a gente não quer ser constrangido. Como é que nós vamos contar o que Deus está fazendo? Como é que nós vamos anunciar que o Senhor faz coisas grandes, que o Senhor traz à existência aquilo que não tem? Como é que nós vamos contar se nós não queremos se expor? Quando Naamã tirou as suas armaduras, os seus servos viram ali todo o seu corpo. Aleluia. Eu entendo assim. Porque ele teve que mergulhar. Ele não ia mergulhar com as armaduras. Ele não ia mergulhar com aquelas roupas. Ele não ia mergulhar sobre tudo aquilo que estava sobre o seu corpo. Deus poderia também curar daquela forma. Somente usar a voz do profeta e lançar sobre ele a palavra, como o centurião. Basta uma palavra. O Senhor poderia também fazer. Mas Naamã precisava ser exposto, ser humilhado. Naamã precisava entender, aleluia, que maior é o Senhor. E às vezes a gente não quer entender que o maior é o nosso Deus. Que maior é o nosso Deus para nos dar o livramento. Maior é o nosso Deus para fazer bem mais do que pensamos ou que esperamos. Aleluia. Aquilo que ainda não chegou ao nosso coração. É aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas é necessário obedecermos. É necessário entendermos o propósito do Senhor e o processo. O processo ele dói, é doloroso. Mas às vezes, é necessário para que sejamos alinhados e alicerçados no Senhor.
alicerçados na rocha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Naamã, ele se questiona porque ele tinha que mergulhar 7 vezes naquele rio sujo. Ai, Deus. Oh, Jesus. Porque às vezes nós não queremos. Oh, o Senhor sabe. Às vezes nós não queremos passar pelo que o Senhor está nos trazendo. Às vezes queremos atropelar o processo. Às vezes queremos passar as etapas. Mas é necessário passarmos uma após uma. É necessário sermos mexidos em áreas que estão em nossas vidas, que o Senhor precisa trazer a existência e trazer cura. Aleluia. É necessário. Naamã só foi curado quando ele foi exposto e quando ele obedeceu aquela ordem. Quando Naamã entendeu que aquilo que aquela menina estava sobre a sua casa foi para trazer um livramento, para trazer sobre ele uma bênção de cura. E precisamos entender o que é que o Senhor quer fazer conosco. Às vezes nós indagamos tantas coisas, eu tenho indagado tanto o Senhor, tantas coisas. Mas às vezes assim eu paro e digo, Senhor, me dê graça só para eu entender, me ajude a entender e passar. Porque não adianta indagarmos, vamos ter que passar. Vamos ter que passar. Vamos termos que realmente passar. Aleluia. Se te passares pelas águas, estarei contigo. Pelo fogo não te queimará. O Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Ele só não vai nos tirar. Não vai nos tirar, não. Ele só não vai nos... como é que eu posso dizer? Não nos fazermos viver o processo. Ele vai fazer com que vivemos o processo. Mas Ele vai estar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor vai estar conosco. E que entendamos que o Senhor, Ele tem um amor por cada um de nós. Havia um favor sobre a vida de Naamã. Havia um favor sobre a vida de Naamã. E o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Ele não fica devendo nada a ninguém. Então Ele honrou, aleluia, aquele favor que Ele tinha sobre a vida de Naamã. E que nós possamos entender que o Senhor irá honrar cada um de nós quando nós entendemos e obedecemos a sua voz, o seu mandar. Que possamos compreender o que o Senhor quer fazer conosco. Que possamos entender. Louvado seja Deus. Às vezes nós queremos barganhar tantas coisas, né? Mas não barganhamos com o Senhor, nós não barganhamos, não. Com o Senhor é entender e pronto. É aceitar e pronto. Porque Naamã, ele levou tudo ali para poder levar, né? Para dar ali ao profeta. Mas o profeta não queria nada. E às vezes nós estamos barganhando. Às vezes o Senhor nos coloca em lugares e queremos barganhar com o Senhor. Não entendemos o que é que Deus quer fazer em nós e através de nós. E saímos do alinhamento. E saímos do propósito. O profeta, ele entendeu que ele só precisava liberar uma palavra sobre a vida de Naamã. Só a palavra. Só aquela ordem. Aleluia. E ele não barganhou. E muitas das vezes nós temos barganhado. E temos saído do propósito, da rota que o Senhor quer. E que possamos voltar. Aleluia. Para a rota que o Senhor quer nas nossas vidas. Que voltemos para a direção que o Senhor quer nas nossas vidas. Porque às vezes, meus irmãos, nós saímos do propósito por um instante. Porque aceitamos, falamos e fizemos aquilo que o Senhor não quer que façamos. Mas que em todo tempo possamos estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa falar melhor a cada coração. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, né? Essa passagem de Naamã fala muito ao meu coração, dessa jovem, porque ela entendeu o que o Senhor queria fazer na vida de Naamã através da sua vida. Através da sua vida havia uma promessa para aquela casa. Entenda o que é que o Senhor quer através da sua vida. Amém? Que o Senhor fale melhor a cada coração. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Oi, gente. Eu vou estar finalizando aqui o vídeo. Eu fiquei mesmo só na palavra, né? A reflexão da semana. Hoje aqui já é terça-feira. Não tive como fazer a reflexão no domingo. Mas eu estou aqui agora finalizando. Vou
só mesmo deixar a palavra reflexão, porque ficou um pouco extensa. Então, para o vídeo não ficar muito grande, né, muito cansativo com atividades de casa, eu vou deixar só mesmo a reflexão da palavra. E que essa palavra venha falar fortemente ao nosso coração. Porque o Senhor, Ele tem falo, né? De uma forma especial com cada um de nós. Só basta entendermos e estarmos sensível para entender o que o Senhor tem falo conosco. E que possamos obedecer ao Pai, né? Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Compartilhem, comentem e dê o like. Deus abençoe vocês.